Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Louvado seja o nome de Jesus por essa noite tão abençoada que Deus reservou para nós. Que bom que você veio. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu creio que Deus vai falar um pouco conosco acerca do tema deste culto, né? O título do culto é Culto de Oração, e é sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 13, versículo de número 14. Gênesis capítulo 13, versículo de número 14. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, a tua descendência, para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Amém, queridos? Incline a sua fronte, por gentileza, feche seus olhos. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nos reunimos aqui na tua casa, Pai, para ouvir a tua palavra. Senhor, nós não conseguimos e nem sabemos viver sem a tua palavra e sem a tua presença. Por isso estamos aqui, Pai, porque queremos alimentar o nosso espírito, queremos, ó Deus, conhecer mais de ti, dar mais um passo na tua direção, porque a tua palavra diz, Pai querido, assim como nós nos aproximamos de ti, o Senhor se aproxima de nós. E aqui estamos, Senhor, para receber este maná que tu tem para a nossa vida hoje. Fale conosco, coloca no nosso coração todo o teu querer e toda a tua vontade, para que no abrir da nossa boca flua a tua palavra, que tudo aquilo, Senhor, que impede o teu povo de receber, de entender, de compreender a tua palavra, caia por terra agora. Nós repreendemos todo o cansaço físico, tudo aquilo que possa atrapalhar, para que essa pessoa, Senhor, seja a terra boa, preparado, Pai querido, para receber a semente do Senhor, e que produza 100 por 1. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, sempre é muito bom falar sobre oração. Oração, ela é algo que é tão primordial, é tão importante na nossa vida, porque não faz sentido um cristão não ter uma vida de oração. Um dia perguntaram para um sábio o que era mais importante, se era estudar a palavra ou orar. E ele respondeu dizendo: qual é a asa mais importante de um pássaro? Não tem como você ficar desassociado ou da palavra ou da oração. E quando eu estou já há um tempo meditando nessa palavra, e ontem, hoje de novo, estava dando uma reforçada nesse assunto, porque eu me lembro que o meu ministério, o meu chamado, a minha conversão, ela iniciou com oração. A princípio, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu não tinha ainda um entendimento da palavra, então quando eu lia, ainda não compreendia. Naquela época não tínhamos ainda tantas versões, que é muito mais hoje mastigada, vamos dizer assim, muito mais trazida para essa linguagem que temos hoje. Naquela época eu usava a revista corrigida, então não compreendia, e aí eu me dedicava muito mais na oração do que na palavra. Só que conforme você vai caminhando, conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo que há uma necessidade de você ter a palavra de Deus. Porque o que transforma a sua oração numa oração de entendimento, uma oração com sabedoria, é o conteúdo que você absorve
da palavra de Deus. Se você não lê Bíblia, a sua oração não terá condições de atingir ali a mente de Deus, o coração de Deus. Quando você começa a ler mais a palavra, a tua oração começa a criar mais uma substância, começa a ganhar um peso de entendimento. Então, quando Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, o que acontece aqui? Ele é desafiado a sair da sua terra, ele é desafiado a sair de uma condição onde ele estava de uma forma confortável. E naquele dia que ele recebe este convite de Deus a sair da terra, a primeira coisa que Abraão faz é edificar um altar. Abraão começa então edificando altares. E aí, em Gênesis ainda capítulo 12, a palavra de Deus vai nos falar que um dos altares que ele edifica é entre Betel e entre Ai. Deus dá ali a região geográfica que Abraão edifica um altar, ele invoca o nome do Senhor, e ali ele adora o Senhor. Quando nós falamos aqui na leitura de Gênesis capítulo 13, em que eu li, no versículo 14 em diante, aqui eu chamei a igreja para vir comigo nesse entendimento. Por quê? Porque Abraão, ele entendia que a terra que Deus estava dando a ele, precisava ser ali possuída, restituída a eles, porque Deus estava dando esta terra para o povo que ele escolheu. Porém a terra era habitada aqui no caso pelos cananeus. Então entenda que os cananeus aqui eram um povo que praticavam feitiçaria, eles derramavam sangue, eles ofereciam sacrifícios a deuses pagãos. Então quando Deus chama Abraão em Gênesis 13, a partir do 14, e ele manda Abraão percorrer a terra, cada lugar que Abraão chega, ele edifica um altar de oração. O que Abraão estava fazendo? Ele estava tomando posse, requerendo a terra que Deus já havia lhe dado. Por quê? Enquanto nenhum homem de Deus habitava na terra, o que predominava era o altar que ali estava em atividade. Então na terra tem um povo habitando, serve deuses pagãos. Eles então oferecem ali sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, porém não a Deus, o Criador, mas a deuses que não são reconhecidos pelo nosso Senhor. Quando Abraão percorre a terra, ele vai edificando altares de oração, ele vai marcando a terra, ele vai então colocando um altar aqui, colocando um altar ali, colocando outro altar. Por quê? A palavra de Deus, ela nos ensina em Hebreus capítulo 7, versículo 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se muda a lei. Ou seja, quando a terra estava habitada pelos povos, antes de Abraão edificar altares, eram terras dominadas por influências dos demônios, dos espíritos que habitavam naquela região. Lembra-se que nesse ponto em que nós lemos a palavra, ali Abraão está se separando de Ló. Ló escolhe as campinas. Ló, ele vai para um lugar onde ele vê vegetação, onde ele vê pastos verdejantes, onde ele vê fontes de água, mas Ló, ele não está preocupado com aquele ambiente, ele apenas está sendo atraído pela aparência daquele local. Só que nós sabemos que a palavra de Deus, ela vai nos ensinar sobre isso. Assim como em Gênesis 12, versículo 6, quando Deus faz menção da palavra, dizendo para Abraão que os cananeus habitavam na terra, e Deus não faz essa menção à toa. Da mesma forma, quando Ló vai para Sodoma e Gomorra, lá naquela região, habitavam ali pessoas que tinham muitas práticas que Deus rejeitava, pessoas que agiam ali de forma leviana, aonde não importava se
era mãe e filho, pai e filha, se era irmão com irmão, eles praticavam todo tipo de leviandade. Sodoma e Gomorra era influenciada pelos príncipes do século. O pastor Paulo leu aqui em Efésios capítulo 6. Então aquele local era influenciado pelos poderes que governavam sobre aquele altar que estava em atividade. Amém, igreja? Então entenda uma coisa: não existe local neutro, não existe espaço neutro. Quando Deus chama Abraão para ir a um lugar que ele vai mostrar, Abraão não está entrando em um vácuo, em uma lacuna. Ele está indo possuir uma terra que está sendo dominada por potestades, por principados, por demônios, e que esses demônios têm o poder de influenciar a população daquela região. É muito fácil você chegar às vezes de um bairro ou dentro de uma cidade, que alguém fala assim: é que bairro tal, como que é aquele bairro? E alguém diz assim: olha, aquele bairro é perigoso, não passe lá à noite, porque existe um demônio, existe uma potestade naquela região, que parece que influencia pessoas a praticar certos delitos. Quem está entendendo diz amém. Eu me lembro que ali em São Paulo, onde eu morava, nós tínhamos no bairro ali, eu sempre, quando eu orava pela minha cidade, pelo bairro, eu ia de bairro em bairro, e quando tinha alguns pontos específicos, eu também fazia menção disso a Deus. Por quê? Porque tinha lugares ali na cidade que eram pontos que se encontravam pessoas que eram viciadas no álcool. E ali ela então levava aquelas garrafinhas, aqueles corotezinhos, e chegavam ali, daqui a pouco ia se reunindo, juntando muitas pessoas, e aquele lugar parecia que tinha ali um demônio que agia dentro disso aí. Você vai observar que tem regiões que o índice de suicídio é muito alto, porque tem uma influência maligna agindo dentro daquela região, e ali provocando isso. Você vai perceber que tem lugares que o índice de aborto é muito alto, porque as pessoas ali estão sendo influenciadas pelos demônios que estão agindo, ou seja, altares que foram edificados para consagrar a demônios, e isso chama ali demônios para agir naquela região. Eu falo isso porque eu sei muito bem do que eu estou falando. Assim como um altar de oração atrai a presença de Deus, assim também um altar oferecido a demônios também atrai a presença de demônios. Quando você percebe e vê que dentro de uma cidade, os altares, ou seja, lugares que invocam entidades, demônios, estão prosperando mais do que a igreja, isso é um mau sinal, porque a igreja deixou de apresentar a Deus altares que chamem a atenção dele, altares que o atraem. Então, quando Deus chama Abraão, Abraão começa nesse exemplo. Ele começa edificando altares, e a vida dele inteira vai ser assim. Se você ler toda a história de Abraão, ele está edificando um altar após o outro. E o que é interessante, que a descendência de Abraão também vai viver edificando altares. Abraão, ele teve muitas experiências fora dos altares, porém nenhuma foi tão boa quanto viver no local do altar onde ele edificou a Deus. Gênesis capítulo 13, a palavra de Deus, a partir do versículo 3, 4, acho que até o 5 ali, ou se não falha a memória, Abraão, depois de andar, depois de ele aventurar, depois dele passar uma prova, porque ele mentiu acerca de Sara, Abraão, ele vai ali entender que é melhor voltar ao lugar do encontro, é melhor ele voltar ao primeiro altar, e ali então se entregar novamente à presença de Deus. Quando eu olho para essa situação, que as pessoas não entendem que precisamos edificar altares de oração, não só, a igreja não é só o local de oração, a tua casa precisa ter um altar de oração, o teu local de trabalho precisa ter um local de oração, na escola, no curso, aonde você estiver,
você precisa levantar altares de oração. Amém, igreja? Eu, por um tempo, quando me mudaram de horário na empresa, e ali então, naquele horário era difícil a gente se reunir, eu entrar num lugar para pegar uma Bíblia e ler a Bíblia. Então, o que eu fazia? Na minha pausa de café, eu comprei uma Bíblia de bolso, e eu colocava ela no bolso aqui, e na minha pausa de café eu corria e ia lá para o banheiro. Eu entrava ali num box ali, sentava no trono ali para poder ler Bíblia, e porque eu não queria ficar desconectado de Deus, lendo Bíblia todo dia. Na minha hora de almoço, às vezes eu abria a mão do almoço para poder orar, ou para poder ler Bíblia. Teve uma certa feita, nós estávamos folgando na sexta-feira, e então nós íamos para o monte na quinta-feira. Como não tinha trabalho na sexta, aí eu aproveitava, pegava minha esposa, alguns irmãos da igreja, nós corríamos para o monte para orar toda quinta-feira. Ficava ali até as meia-noite, às vezes até as 3 da manhã, orando. E só que teve um dia que a gente tinha que ir, mas voltou o trabalho da sexta. Eu falei: Jesus, e agora? Como é que eu vou aguentar dirigir 500 quilômetros com esse sono que eu estou? E naquele dia eu falei: eu já sei, vou dormir na hora do meu almoço. Eu peguei o carro de teste, fui para o campo de provas, parei debaixo de umas árvores, ali do lado do campo de provas, e ali então eu inclinei o banco do carro e falei para Deus assim: Senhor, me acorda a 1 hora. E dormi, irmão, apaguei naquela hora. Naquele dia eu troquei o almoço pelo um descanso. Mas quando de repente eu ouço uma voz: Ronaldo. E quando eu ouvi aquela voz, mas não é algo assim, irmão, que vem de fora para dentro, mas de dentro para fora, mas é tão alto que eu despertei na hora. E aí eu olhei no relógio, era 13 horas. E aí eu entendi que o Senhor ouviu a minha petição. Quantas experiências por meio da oração. E uma certa feita à noite, trabalhando à noite, abri o relatório do carro, saí e fui rodar. E de repente estou na estrada, orando e orando e orando e orando e orando e orando. Esperava passar a portaria da fábrica e começava a orar de novo, e orando, e aquela oração se estendia. E de repente ali no carro eu aumentei um pouquinho o volume, e estava tocando um louvor, e a canção falava de ruas de ouro. A canção falava da árvore da vida. E naquele momento, eu ouvindo aquela canção e orando, o carro me tomou de uma fumaça tão densa, pastor, mas tão densa assim, que eu falei: Senhor, só põe um anjo aqui para dirigir, porque eu vou dar lugar. E aquilo foi tomado, o carro foi tomado de uma nuvem tão tremenda, tão poderosa. Porque o que acontece? Eu posso levantar altares de oração aonde eu estiver. Você pode levantar altar de oração aonde você estiver. Amém, igreja? O que eu quero que você entenda é que não existe campo neutro. Porque na casa que não tem altar de oração, o inimigo levanta o altar dele. A casa que não tem alguém buscando a Deus, ali o demônio, Satanás, está sendo ali adorado. Por isso que pessoas vivem em contendas, em brigas e discussões. Por isso que às vezes nada dá certo, porque as pessoas esqueceram de levantar altar ao Senhor. O altar é tão poderoso, porque em Isaías 38, quando o profeta Isaías chega para o rei Ezequias e fala para ele que ele vai morrer, tem um decreto sobre Ezequias. Ezequias, irmão, você conhece a história, então vou falar de uma forma bem resumida. Ezequias, ele vira a cara para a parede, ele vai falar com Deus, porque ele tem um crédito com Deus, ele tem uma moral com Deus, porque no período que Moisés edificou uma serpente de metal, ali as pessoas começaram a guardar essa serpente, prepararam um altar para ela, acendiam ali seus incensos, ofereciam sacrifícios a uma serpente de metal, que Números capítulo 21, quando relata que Moisés mandou criar essa imagem de uma serpente. E ali eles então, porque lá operou-se alguns milagres, alguns sinais, mas não era por causa da serpente, ali tinha uma simbologia, mas eles trouxeram isso e arrastaram isso por décadas, até que então
o rei Ezequias, assumindo o lugar de seu pai ainda garoto, ele vai lá, primeira coisa que ele faz, ele destrói os altares dos demônios. Ele destrói todos os altares que foram levantados ali para evocar a presença de demônios. Ele então coloca diante de Deus ali, limpando aquele altar, ele começa a apresentar a Deus um culto digno de um Deus todo-poderoso. Ele começa a ensinar o povo a buscar o verdadeiro Deus. E aí então ele vai, ora ao Senhor, e Deus então manda Isaías voltar, vai lá, diz para ele que ele vai viver mais 15 anos. Olha o poder do altar de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina que um período que o povo passava por uma decadência espiritual muito grande, a ponto de o Acabe ainda se casar com uma mulher que servia deuses pagãos. O problema disso é que ele não era tão firme com Deus, e aí ele foi influenciado pela esposa. Ela começou então a apresentar os cultos ali aos deuses que ela servia. Acabe entra no embalo, o povo vai sofrendo por causa disso. Por quê? Se muda o sacerdócio, é necessário também que se mude a lei. A gente pode viver um tempo de prosperidade no país, mas olha só, comparando um governo de um para o outro, quantas leis, se você fizer uma pesquisa de quantas leis favorecem coisas erradas, promiscuidade, você não tem ideia da quantidade de leis que foram aprovadas. Hoje tem uma muito onde está em alta, onde só se fala do trato do homem com a mulher, onde muitas pessoas do bem podem ser prejudicadas por alguém mal intencionado. Ou seja, quando muda o sacerdócio, necessariamente se faz ali a mudança da lei. Se o governo é ímpio, se o governo é corrupto, se o governo não aprecia o conhecimento, a educação, o estudo, ele nunca vai incentivar que a nação também seja educada ou estudiosa, inteligente, sábia. Se o governo favorece a bandidagem, então acredite nisso, toda a população começa a ter uma mentalidade que não vale a pena ser honesto, porque olha só, trabalhei, mas o cara ali é protegido pela lei. Veio aqui, me prejudicou, mas ele é protegido pela lei. Outro dia eu vi no rádio que uma pessoa desocupou uma casa, e de repente a proprietária falou: vou reformar a casa e vou pôr para alugar. Só que até ela preparar o material, entrou alguém, estourou o cadeado, entrou naquela casa. E aí então o vizinho um dia liga para ela e fala: olha, você vendeu a casa ou alugou? Ela falou: não, ainda preciso fazer umas reformas aí. Ela falou: mas tem gente morando. Ela foi lá, chegou lá, viu a fechadura estourada, o portão estourado, falou com eles, falou: não, a casa é minha, eu moro aqui, eu estou morando aqui, mas é sua? Ela: não, eu pago aluguel. Cadê os comprovantes? Não, perdi. Acionou a polícia foi lá e disse assim: eu não posso tirar eles daí, você vai ter que acionar pelos meios legais, entrar com a petição, abrir todo um processo para que essas pessoas possam ser tiradas daí. Até lá, irmãos, ou seja, quando o local é dominado por altares de impiedade, todo o povo padece. Mas a gente pode começar dentro da nossa casa, amém, igreja? Nós podemos começar dentro da escola, dentro do setor de trabalho, aleluia. Lembra-se que quando Davi, num momento de bobeira, ele enumerou o povo, e Jobe falou: não faça isso, rei, mas ele foi lá e enumerou o povo. Natã veio, deu a ele 3 opções de castigo. Você quer 3 anos de fome, você quer 3 meses perseguido pela espada do seu inimigo, você quer 3 dias de praga e que a espada de Deus venha sobre você? Então Davi escolheu a mão do Senhor, cair na mão do Senhor. E ali então ele vê o sofrimento, porque em um só dia o anjo veio e passou a espada e milhares de pessoas morreram. Davi, irmão, rasga ali a sua roupa, vai diante de Deus, e Davi fala assim: Senhor, se tem que alguém pagar o preço aqui, se alguém sou eu. Esse povo não fez nada,
Só que quando Davi foi buscar o Senhor, e ele então olhando para o alto da colina, próxima à cidade, ele vê um anjo que estava com uma espada desembainhada, apontada na direção da cidade. Davi foi orar, irmãos, porque havia algo sobre aquela cidade, havia um decreto de morte. Davi, quando foi orar, sabe o que ele descobriu? Que a solução estava no altar. Deus falou: tá bom, eu resolvo esse negócio, mas você vai precisar edificar para mim um altar. O inimigo usando a vida de Araúna: está aqui meu rei a terra, está aqui o carro de boi, usa madeira, está aqui os bois, faz aí, fica à vontade. Não, como eu vou oferecer alguma coisa a Deus que não me custe nada? Davi comprou, fez ali aquela terra, fez um altar, edificou, apresentou, e a Bíblia diz que Deus se aplacou e tirou aquela mortandade da cidade. A solução do teu problema está no altar. Amém, igreja? Às vezes a gente dá uma volta gigante, a gente fica no deserto andando em círculo, quando na realidade Deus já deu a receita. A solução, a resposta, a porta que você precisa está no altar. Quando 1 Reis 18:30, ali, só para como referência, mas antes dessa referência, a gente sabe do que aconteceu. Não chovia 3 anos e meio. Acabe e Jezabel já tinha estragado tudo. Deus se retira, porque eles decidiram adorar outros deuses. Os profetas eram comprados, comiam na mesa de Jezabel, profetizavam o que ela queria ouvir, porque quando alguém ousava profetizar algo diferente, podia ser morto. Mas aí Deus levanta um profeta meio doido, irmãos, que chega ali e diz: segundo a minha palavra, não vai chover, nem orvalho descerá, até que eu fale. 3 anos e meio se passaram, Elias aparece, e aí então ele desafia aos profetas de Baal e de Acera. Altares ali vão ser levantados, e o desafio é no altar. A resposta, a solução que Elias está apresentando para a nação é no altar. Então ele fala assim: então nós vamos saber quem é Deus de verdade. Está aqui um altar para vocês, vocês vão cuidar desse altar, eu vou cuidar desse. Está aqui 2 novilhos, um para vocês, um para mim. Vocês vão chamar, invocar o Deus de vocês, e eu vou invocar o meu Deus. Aquele que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. Resposta só vem do altar, igreja. Amém? E aí então, você conhece muito bem a história, mas o que eu quero dizer, que Elias, ele não recorreu aos departamentos do governo, às secretarias do governo, às autoridades do governo. Elias, ele recorreu ao altar de Deus, e ele começa fazendo o quê? Reparando o altar que estava quebrado. Às vezes a gente quer vitória em áreas da nossa vida, porém, como é que está o altar naquela área? Será que o Senhor tem visto ali você clamando, buscando a presença dEle? Se tem uma coisa, irmão, que a gente não pode fazer, deixar de fazer, é orar, buscar a Deus em oração. Às vezes a gente pensa que orar é como se fosse uma performance, não é isso que Deus quer. Abraão entendeu isso. Abraão entendeu quando ele buscou Deus de todo o coração. Eu ia até falar uma outra palavra hoje, mas só para dar uma pincelada aqui, porque eu sei que o tempo é curto e eu preciso resumir isso aqui que eu quero falar. Às vezes a gente entende que precisa ter uma vida dedicada na oração e na leitura da palavra de Deus. E quantas pessoas às vezes colocam algumas metas, achando que isso é uma coisa que vai agradar a Deus. Um exemplo: eu oro muito mais que o fulano de tal, eu leio mais Bíblia do que o ciclano. Sabe, a oração, buscar Deus, edificar um altar de oração, não é apenas eu falar algumas palavras com Deus, mas eu preciso entrar na presença de Deus. Entrar na igreja é fácil, não significa que eu entrei na presença de Deus.
Porque às vezes o corpo está aqui, mas a mente está focada lá fora, né? Às vezes está ali no celular, mexendo na rede social. Às vezes a pessoa está preocupada com a conta, que o boleto que vai vencer amanhã. Então entrar na igreja, no templo, não é o mesmo que entrar na presença de Deus. Eu comecei, e eu me gabava às vezes no começo, porque eu comecei a fazer assim, de formas progressivas. E aí, pastor, o que eu fazia? Eu ainda fui aprendendo o que era jejum, o que era como orar. E aí então eu comecei jejuando das 6 da manhã ao meio-dia, devido ao trabalho. Aí eu falei, mas está fácil. Fui aumentando 10 horas por dia, aí depois 12 horas, aí depois 24 horas. E era assim, jejum total, sem comer e sem beber. Aí depois eu falei para minha esposa, olha, eu vou para o monte, vou ficar 3 dias no monte, sem descer, orando, buscando a face de Deus. Fui lá e fiquei, orando, lendo Bíblia, adorando, sem comer, sem beber. Aí eu falei, depois eu vou aumentando. Eu falei, eu quero aumentar isso. Aí um dia eu fiquei 7 dias. Fui para o monte, fiquei 7 dias, peguei umas férias da fábrica, fui para o monte, minha esposa me levou, me deixou lá, foi eu e um irmão, fizemos uma cabaninha lá no alto do monte, ali ficamos 7 dias, sem descer. Comia, nesse período aí eu comia 3 pedaços de pão por dia ali e bebia água, por 6 dias, no 7º dia ficamos em jejum total, orando, lendo Bíblia, 40 capítulos por dia, 5, 6 horas de joelho. Aí saí de lá, Deus deu revelações, Deus deu visão, vi coisas acontecer. Eu via demônios andando na pessoa, eu via demônios grudado nas costas de pessoas. Andava na calçada, eu via uma pessoa de longe vindo, o demônio fazia a pessoa mudar para o outro lado da rua. Deus abriu meus olhos, eu comecei a ver coisas. Aí eu pensava, isso, né, que bom, que legal, achando que eu estava no caminho certo. Aí um dia peguei outras férias, e aí eu falei para minha esposa, eu vou entregar 30 dias da minha vida para Deus. Eu não vou fazer nenhuma manutenção em casa, aguenta, quando eu acabar esse propósito, eu arrumo tudo. Mas eu entreguei meu tempo, eu entreguei meu dinheiro, meu carro, com tanque cheio na porta da igreja, à disposição do meu pastor, para a gente fazer a obra. 30 dias, irmãos, 30 dias. Minha casa tinha um gramado assim, e já estava parecendo uma floresta ali. E eu falava para mim, calma, aguenta aí, já nós resolvemos isso aí. E ela sempre em concordância comigo. Mas aí, sabe o que acontece? É bênção. Porém, entrar na presença de Deus, irmãos, é algo muito além disso. Não é esse negócio de eu apresentar diante de Deus algumas poucas palavras. Mas eu preciso criar um ambiente que Deus é atraído. Sabe, quando você cria um ambiente e não apresenta só performance, não apresenta só uma ideia de que, eu sou um super crente, eu não falto no culto, eu chego cedo, eu sou fiel dizimista, isso e aquilo. Não. Quando você lê, irmão, sobre o publicano, a parábola que Jesus conta, do publicano e do fariseu, quando ele ali, né, começa a dizer, eu não sou como esse publicano, eu jejuo 2, 3 vezes por semana, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que Jesus, contando do publicano, vai falar, e o outro batia no peito, não tinha nem coragem de olhar para cima, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus diz que aquele ali desceu edificado. Aí você vai entender o que é entrar na presença de Deus. E muitos às vezes quer já entrar jogando uma oração, descarregando um caminhão de problemas. Deus, eu estou assim, preciso disso, todo aquele jeito, é doença, é conta, é isso, é perseguição, é isso.
quando na realidade, irmãos, a gente precisa aprender a entrar na presença de Deus. Amém, igreja? A gente precisa realmente aprender a rasgar, não as vestes, mas o coração diante da presença de Deus. Aleluia. Lembra de Salomão, 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 1 ao 10, Salomão vai fazer algo que nenhum outro ser humano conseguiu superar. Na inauguração do templo, ele entrega uma oferta tão poderosa, ele entrega algo tão poderoso, que Deus não resiste, Deus vem, mesmo Deus tendo falado que ele não tem templo para ele habitar, mas ele vem, irmãos, porque Salomão preparou instrumentos, mandou fabricar, selecionou os melhores músicos, chamou Asaf, chamou os melhores músicos, apresentou milhares e milhares de animais, 22 mil vacas, mais não sei quantos mil ovelhas, entregou a ponto do local do sacrifício não comportar, não cabia. A festa, a consagração, a oferta a Deus teve que se estender por vários dias. A Bíblia diz que no 23º dia, Salomão começou a dispensar o povo para voltar para suas casas, e voltaram alegres, porque tão grande foi o que ele ofertou diante de Deus. E se você ler o primeiro versículo do capítulo 7, 2 Crônica, você vai ver que Salomão, ele está orando, ele ora ao Senhor, ele está buscando a face de Deus ali, e Deus não resiste ao que está sendo entregue, apresentado a ele. Aí Deus vem, a unção toma aquele lugar, a Shekinah de Deus invade aquele lugar, as pessoas não conseguem mais se segurar, perde a força das pernas, quem está lá dentro não sai, quem está fora não entra, porque a glória de Deus toma o ambiente. Só que o mesmo camarada que fez isso, o mesmo que adorou, que serviu de exemplo para muita gente, o mesmo, a Bíblia diz em 1 Reis, no capítulo 11, a partir do versículo 3 até o 8, esse camarada, irmãos, ele, por ter 1000 mulheres na somatória, ele começa então permitir que as mulheres edificassem altares aos deuses que elas serviam. Então edifica um altar aqui, até altar a Moloque ele permitiu. E a Bíblia então diz que ele se perdeu, ele perdeu o foco, ele errou, e Deus então se afastou dele. No momento em que ele deixou o altar de Deus, não mais fez a manutenção, não mais orava, ele então começou a edificar altares de outros deuses. A Bíblia diz que Salomão se perdeu. O que me alegra, irmãos, é saber que, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, por gentileza. Aleluia. Gênesis 13, versículo 2. Olha o que diz: e Abrão, muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda. Ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Ou seja, ele está voltando ao primeiro altar. E eu quero dizer para você, dá tempo de voltar, dá tempo de buscar a face do Senhor, dá tempo de se render aos pés do Senhor. Sabe, quando uma certa feita, ainda falando sobre a influência que um altar de demônios tem dentro de um bairro, de uma cidade, dentro de uma família, eu fui convidado pelo nosso pastor na época para ajudar num trabalho que tinha lá no sul de Minas, uma cidade chamada Itamonte, e uma cidade pequena, mas muito idólatra. O trabalho lá não era fácil, havia também ali muitos rituais que se faziam naquele lugar, e nós íamos para lá, e toda vez que eu ia para lá, eu jejuava pelo menos uns 3 dias,
entregava o meu jejum para poder ir para lá. Porque lá, assim, você visitava os mineiros e eles queriam que você tomasse aquele cafezinho, comesse um pedacinho de queijo. E se falasse não, eles achavam ruim. Então, todas as vezes eu jejuava 3 dias, às vezes, para ir para lá. Entregava o meu propósito e viajava com a minha esposa. E o que nós percebemos? Que aquela cidade derrubava muitos homens de Deus. Muitos obreiros, missionários, evangelistas, pastores caíram naquela cidade. E nós percebemos, pastor, que na cidade era diferente. Era uma cidade pequena, a rodovia cruzava a cidade. Então havia barzinhos assim na beira da estrada. E o que a gente percebia à noite é que moças novas, bonitas, elas que ficavam no bar até tarde, tomando cerveja, fumando, sentado na beira da estrada. Pessoas ali, moças bonitas, homens estavam já dentro das suas casas, mas mulheres estavam ali. E eu percebi naquele dia e falei para minha esposa: olha só, como existe uma potestade sobre este lugar, que age dessa forma, por isso muitos aqui têm sido derrubados. Você não fez a manutenção do altar, irmão, o risco é muito grande. Não cesse de orar, não pare de orar. Amém, igreja? Se coloque de pé, por gentileza.